gente. Boa noite. Já podemos começar? Já iniciou a gravação. Tá dado o sinal aí, garotos? Tá gravando e a gente vai estar no ar agora, espalhando essa imagem linda dessas mulheres aí criativas, que fazem essas noites ficarem ainda mais bonitas, né? Com certeza cada uma aqui já está pensando, né, nessa produção toda que está fazendo, trazendo novas ideias, né? E hoje, o tema de hoje que é fluxo, não é isso de caixa? É isso mesmo aí? Pois é. Então, como é que a gente vai fazer o fluxo do caixa, do nosso dia a dia, né, daquilo que entra, que sai, se a gente não trabalhar esse fluxo em nós? E o que é o fluxo? É o que flui, né? É o que faz com que as coisas aconteçam. Como é que a gente vai fazer fluir coisas boas entre nós, né? E aí o pessoal da Caritas tem aí um vídeo muito interessante, é bem rapidinho, gente, o vídeo. Aí a gente vai com esse sentimento de fluir, de fazer acontecer, a gente vai assistir ó, com bem atenção. Então, quem está aí ligado na linha, dá uma olhadinha aí ó, na tela, que vai ter um vídeo maravilhoso para a gente daqui a pouco fazer umas conversinhas, tá? Conseguimos ver o vídeo? Quem pode aí partilhar aí o que é que conseguiu enxergar? Porque para mim aqui deu um cortezinho, não sei se para vocês. Aqui rodou ele completo, a Ilma. Boa noite, Ailma. Conseguiu ver, Sandra, Liana? Sim, deu para ver tudo. Abra aí para a gente, só para ver se vocês conseguiram O que vocês entender a entenderam? mensagem desse vídeo. Ele é um minuto de reflexão. Senão a gente repete, viu, meninos? Para mim, o compartilhar. Eu vi Oi, que é a travou aí? união, você tem que. Você que está Para mim, travando, a Ilma. Ailma, você tem o coletivo. Se você trabalhar junto, Alguém poderia abrir a aí só gente para a gente chega lá na frente. ouvir como é que foi A Ilma, você está ouvindo a gente?
que é que deu para compreender aí Eu desse acho filme? que ela tá travada, a Ilma tá travada. Acho que ela não está ouvindo a gente. Deixa eu tentar ligar para ela aqui. A internet dela não deve estar boa. Mudou? É. Ótimo. Boa noite, dona Antônia. E aí? O que é que conseguiram ver esse filme? Pode falar de novo, Sônia. Oi? Oi, Ailma, boa noite. Pra gente, pra mim, eu vi que você Liana, tem que conseguiu fazer. enxergar aí e Ela fluir? não está escutando. Ela está ouvindo, Perceber isso? ela tá ouvindo atrasada, gente. Às vezes a gente não está na roda e a gente tá me Oi, ouvindo? Ailma, agora sim, você estava travando. E aí não estava Tá. escutando a gente, você estava escutando a gente atrasada. Eita, Por isso. Agora acho que agora normalizou, né? pronto. Agora dá? Então me partilha aí o que, é que o pessoal está fazendo. Bora lá, meu povo. Quer- Vocês viram aí? Dona Antônia estava falando e depois Fala parou. mais uma vez, Sônia. A Sônia falou, a Antônia falou. Fala de novo, Sônia. Para mim, Ailma, a gente tem que compartilhar, a gente tem que ser Diga aí, solidário, Sônia, que eu estou trabalhar ligando em aqui na conjunto. telinha. Sim, para a gente tem que trabalhar em conjunto, ser O que é solidário que com o conseguiu nosso ver do colega, filme? não querer ser mais do que o outro. É isso que eu estou explicando do que eu assisti no filme. Se a gente trabalhar em conjunto, ser solidário com o outro, dar as mãos uns aos outros. Então, o filme trouxe essa reflexão para você? Ela fechou o fone agora. Seu fone está fechado, Ailma. Ai, meu Deus. Pronto, a internet aqui está horrível. Então, a reflexão desse filme vem para a gente olhar para esse momento, né? Que a gente quer trabalhar o fluxo, mas trabalhar o fluxo dentro do trabalho que é técnico, né? Que é você fazer o trabalho de trazer os valores, né? Daquilo que entra, daquilo que sai. Mas é importante que essa relação ela aconteça entre as pessoas também, né? De que essa relação de fluidez, né, essa relação de conexão, ela aconteça. Né? Então, esse filme é muito para trazer a gente para esse momento de olhar, né? Que em alguns momentos, às vezes, a gente está com a colher lá na mão, querendo apenas comer sozinho, né? E aí a colher tem um cabo tão grande que a gente não chega até o que realmente precisamos alimentar. E se a gente faz esse processo aí de ir até o outro, né? De ir ao encontro do outro para ouvir, né? Para sentir qual é a necessidade, para trabalhar junto, o trabalho acontece. A conexão vai acontecer. Né? Então, é a gente construir esses sentimentos de empatia e de solidariedade. Mais alguém gostaria de partilhar? Eu queria ouvir, mas Aí, cadê a Ariana? é a questão de... Adriana levantou a mão. Estou aqui. Eu estou aqui. Porque tem questão que tem mulheres que se sentem autossuficientes. Costura 20 anos, 30 anos e não dá oportunidade. Porque a colher não vai na minha boca. Eu tenho que servir alguém e alguém me Faz tempo que eu não servir. escuto a voz de E assim Adriana, minha mutuamente, gente. entendeu?
A gente puxa para a realidade. Tá conhecendo, não? Eu tô com o cabelo amarrado. Mas já me vi pessoalmente. Oi. Então, é isso que o vídeo traz. A necessidade de eu servir, que, logicamente, alguém vai me servir. Se eu não conseguir servir alguém, aí ninguém vai me servir. Porque se não tiver a humildade de saber e passar para outra pessoa, logicamente, ninguém vai querer passar para mim. Por isso que muitos ali passam fome, porque a fome era tão grande que ele pensava primeiro em si. Compartilhar. Então é isso. Vai esse filme para a semana, né? Que a gente tem, só vai ter o nosso próximo encontro na próxima terça. Leve esse filme para o grupo de vocês, compartilhem, né, entre vocês e façam essa reflexão, né? Mas primeiro façam para vocês. Primeiro é o meu eu que tem que mudar. A gente não muda o outro, viu? É importante a gente pensar, né, que a gente não é, nós não estamos aqui para mudar o outro, a gente muda em nós. Então, se eu mudo as minhas atitudes, a minha forma de pensar, a minha forma de chegar no grupo, aí eu vou criando uma rede de solidariedade, né? Se eu passo a ouvir mais, se eu passo a perceber que, ó, essa pessoa que está com dificuldade, eu posso ajudar, então, ó, isso já vai melhorando. Então, vamos partir hoje, né, tirar assim como uma missão de que o que é que eu vou melhorar de hoje, quinta-feira, até a próxima terça-feira. O que é que eu vou melhorar na minha casa, né? Com os meus filhos, com as pessoas que moram comigo, aí depois, ó, com os meus vizinhos. O que é que eu vou dialogar melhor, criar, fazer esse fluxo acontecer, essa conexão, para que a gente possa ter uma relação de solidariedade e empatia, né? Então, simbora, né? Vamos trabalhar, né, Denise? Botar aí o fluxo do caixa desse povo para funcionar, né? Que a gente precisa de muita força, muita energia para ver acontecer. Mas Tá você bom? sabe, Beijo, gente. Boa noite. E bom curso hoje. Daquela foi, deixar. É, qua- quando você falou para a gente, para olhar um pelo outro, eu acho que quando a gente se vê, a gente tem que se transformar para compartilhar com o outro a solidariedade. Obrigada, Ilma. Então, seguimos com a professora Denise. Obrigada, gente. Obrigada, Ilma. Muito boa reflexão, né? E isso se dá em todos os processos, nessas questões que foram faladas até agora, né? Os fluxos, né? Os fluxos de caixa, os fluxos da vida. Sandra, você vai ficar de minha monitora hoje, mais alguém? mas Vou estar Você aqui vai... com você e nós temos a Ingrid também me auxiliando. Ai, ótimo. Pronto. Me fala se já está aparecendo. Espera aí, está carregando. Carregando, Está agora sim. aparecendo. Pronto, tá bom, a minha voz, tá tranquilo? tá ótimo. Tá bom, então nossos testes, tá? Então, hoje a gente vai terminar o nosso eixo 2, né? Que fala de como cuidar das contas. Então, a gente veio nas últimas aulas, né? Aprendendo sobre esse fluxo de caixa, como fazer esse fluxo de caixa, como controlar, né? A importância de fazer os controles do caixa, da conta corrente, de deixar tudo controlado, né? Independente de ser no livro caixa, no caderninho, guardar essas notinhas, tirar extrato bancário também, controlar também tudo que está no banco, não é isso? Para depois guardar tudo isso, levar para o contador, né? E esse contador vai fazer a contabilidade para que vocês tenham as certidões, e quando vocês precisam, né, de certidões para
concorrer ao edital, né? Emitir notas fiscais quando precisam, vocês têm que estar em dia tudo isso, né? A associação, a cooperativa. E nada acontece se não tiver isso, né? Que a gente viu até agora, esses fluxos, né? Na vida, nas relações, esse fluxo de ter os responsáveis, né? As responsáveis dentro da associação, dentro da cooperativa. Então, eu espero que essa aula até isso vocês compreenderam até agora, né? Eu acho que todo mundo entendeu, porque foram 2 aulas falando muito disso, e hoje vai falar só um pouquinho, mas hoje a ideia é a gente passar um pouquinho desses resultados, né? A gente falou do controle do caixa, do banco, mas o que é o resultado, né? Vamos falar assim, o resultado financeiro, né? Da associação, da cooperativa, do grupo. Então, a primeira coisa, né? Que a gente tem que compreender que a gente não consegue ter resultados sem ter esses controles do caixa, do banco, todo, né, mês fazer esses controles, ok? Porque se eu não fizer esses controles, não tem como saber qual o resultado que vai ter no final do mês, né? É muito o que a gente faz também, controlando o dinheiro da casa da gente, né? O que a gente tem em dinheiro, o que tem na conta do banco, e a gente vai controlando isso para que no final do mês não falte, né? Ou joga para frente essas contas, né? Então, na associação, na cooperativa, no grupo também, tem que ter esses controles para que vocês consigam tomar as decisões, né? Então, é um pouquinho disso que a gente vai estar vendo hoje. Só um pouquinho que a minha tela bugou. Então, o que a gente vai estar vendo hoje? Então, vocês pegam a apostila de vocês. A apostila é da página, a gente vai estar vendo hoje, da página 54 à página 63. Então, vocês pegam a apostila de vocês na página 54, já deixam do ladinho de vocês, tá? Porque a gente vai ver justamente o nosso resultado financeiro. Nós não falamos, né, dentro da economia solidária, né, dentro do cooperativismo solidário, dentro das associações e cooperativas, a gente tenta não usar a palavra nem lucro e nem prejuízo, tá? Porque todos nós, né, todas vocês são cooperadas, associadas e são donas, né, vamos dizer assim, são as responsáveis e fazem parte desse processo. E nossas relações são muito, né, horizontais, de trocas, né, autogestionárias e coletivas. Então, a gente usa muito o termo sobra, quando sobra o dinheiro do mês, ou perda, quando não deu o dinheiro para o mês, tá? Por que sobra? Porque divide isso depois entre todos. É só a maneira de falar a mesma coisa. O lucro é sobra e prejuízo, ela é perda. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje, falar um pouquinho sobre esse resultado financeiro. Se o grupo está tendo sobra, se esse grupo está tendo perda, tá? E a gente vai ver também essa margem financeira. O que é essa margem financeira, né? O que é um pouquinho que é essa margem financeira desse resultado? Então, a gente vai ver um pouquinho isso também. O que é essa margem financeira? Ah, quanto % do que eu vendi me sobrou, né? No final do mês. É só isso, é coisa simples. Os termos parecem complexos, mas é tudo muito simples. E aí, hoje, realmente, a gente vai fazer 3 exercícios juntas, né? Eu vou fazer o primeiro, depois vamos fazer o segundo, eu vou dar um tempinho, vamos corrigir, vamos fazer o terceiro e vamos corrigir, para vocês fixarem bem o eixo 2, tá? Porque o importante é que vocês fixem, né, esse eixo, compreendendo bem direitinho esses conceitos, tá bom? E aí, a primeira questão, vocês já viram aí que tem uma planilha atrás, né? As 3 senhoras, dona Nena, né? As 3, não lembro, Dalva, Nena, não me lembro a terceira agora, né? Maria. Maria? Não. Maria, obrigada, Sandra. Tentei gravar, mas eu não gravei ainda. Elas 3 estavam juntas aí, como vocês fazem todo mês, que vocês sentam fazer a prestação de contas, e aí elas estão aí, ó. No final, ali, ó, tem receita, despesa, resultado, já tem uma calculadora também, que não tem como fazer fluxo de caixa sem calculadora. Esses meninos novos, né, Sandra? Esses meninos novos brincam, essas meninas novas, fazem tudo no Excel, né? Tudo lindo, ó, no computador, aí já sai o resultado, tudo lindo, né? Essas ferramentas, assim, para quem gosta de computador, é tudo tranquilo. Mas nós, né, usamos muito a economia solidária, ferramentas mais simples, né, que é um caderninho,
quer um livro caixa, quer uma planilha na mãozinha mesmo e usa uma calculadora mesmo. O resultado é o mesmo, o que importa é o resultado. Então, assim, como é que vai saber, né, se estão indo bem ou não estão indo bem financeiramente na cooperativa, no grupo, na associação? Então, é isso que eu já falei, né? Se a gente não fizer esses controles do caixa, do banco, pegar as notinhas, né, e fazer esse fluxo de caixa que a gente viu nas 2 aulas anteriores, não tem como estar sabendo bem, se está indo bem ou não, né, o grupo, né, para tomar decisões, né? A gente precisa saber se está indo bem ou não, porque como é que toma decisões, não é isso? Será que realmente o que está vendendo, o grupo está vendendo, está cobrindo os custos, está tendo uma margem para sobrar um dinheiro, né, para as cooperadas, as associadas, né? Então, isso é realmente a gente dizer que é uma saúde financeira, né, que está indo bem financeiramente. Claro, né, que a gente compreende, né, como a Elma falou, que tem todas as questões das relações, de estarmos juntas, trabalhando juntas, aprendendo, trabalhar coletivamente, mas também nossas famílias, nós precisamos ter uma renda, né, para melhorar a qualidade de vida da nossa família, o bem viver, né? Então, é justamente isso que a gente tem que compreender. Então, tudo parte, a gente até acaba repetindo demais a mesma coisa, porque, na verdade, a gente não tem como fazer nem uma análise financeira, tomar uma decisão, se o grupo não tiver esses controles mesmo. Não tem como tomar essas decisões se o grupo não tiver esses controles, tá? Então, assim, para saber, né, se o grupo, né, o empreendimento está caminhando bem, né, não é só olhar, porque eu vendi, nós vendemos, fomos uma feira, graças a Deus, né, as feiras que a gente vai, né, tem a feira Potiguar de Economia Solidária, tem as feiras, né, que vocês vão, né, o pessoal falou, olha, tem a feira no setor administrativo, vários grupos têm outras feiras que levam os produtos, e vendeu super bem. Mas será que a gente vendeu todos os produtos? Está tendo um bom resultado financeiro? Financeiramente, está sobrando, né? Para vocês algum resultado disso, né? Só olhar a venda, vai conseguir saber disso? Não, gente, só olhar a venda não tem como saber se vocês estão tendo realmente, se esse dinheiro que está entrando, né? Como é que tu vai saber se tem uma boa saúde financeira? Seu dinheiro que está entrando vai cobrir, né, os custos, teve um pouquinho de custo a semana passada, que é o custo fixo, que é a água, a luz, o telefone, o gás, o lanche, o material, e o custo variável, que é realmente o material para produção, né? Que aí é o tecido, os aviamentos, né? Toda essa parte do material é variável porque vocês não compram todo mês, compram somente quando vão produzir, né? Então, para realmente saber se está com uma boa saúde financeira, está tendo um bom resultado financeiro, está tendo sobras, e está tendo uma boa margem financeira, que a gente vai entender que qual o percentual de sobras que está tendo, né? É necessário realmente a gente, né, fazer essa análise financeira que a gente vai aprender hoje. Então, a aula de hoje é revisar um pouquinho a questão do fluxo de caixa e entender se aquelas entradas e saídas do mês estão cobrindo, né, os nossos gastos que são. Travou só para mim ou travou geral para todo mundo? Travou para mim Acho que também. travou para todo mundo aqui, Sandra. Travou para todo mundo. Tá. Deixa eu fazer contato com Denise para ver o que acontece. Travou aqui também. Me ligou. Tá. Foi isso. Depois você me fala onde que eu parei. Você
logo no início que você mudou o slide na página de análise, que a gente ia rever fluxo de caixa, e aí voltou. Mas volta aqui para a gente. Pronto, eu já avisei a professora Denise. Como ela estava com os slides, ela não percebeu que ela tinha travado. Ela já vai voltar. Olha que eu estou vendo a Helenice ali com folha, papel para anotar, muito bem. Vários de vocês com as anotações, muito bom. Eita, hoje as nossas conexões estão bem ruins, né? Daí uma também estava com falha, agora é da professora Denise. Vamos ver, espero que ela já consiga chegar. Vou ver se ela... Muita chuva, né? Muita chuva, está chovendo. Chuva, né? Influencia muito as nossas conexões. Aqui está chovendo bastante também, aqui onde eu moro. Aí fica só oscilando. É, de Nova também está com internet ruim. Será que ela teve que reiniciar o computador ou está sem rede? Deixa eu ligar para ela de novo. Não tá ligado? Aí tem que ficar apertando, é? Gente, voltei. Caiu. Voltou. Ai, gente, desculpa, não tinha visto. Ainda bem que o Sandra me ligou. Tava eu dando aula sozinha aqui, viu? Tava bem linda a aula para mim mesma. Só um segundinho, vou voltar. Mulheres, lembrem o ponto de fala de Denise antes dela travar. Vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Vocês ouviram até onde? Diga aí pra gente. Eita, ninguém lembra de nada? Fala pra gente, Helenice. Ou fala, Graça. Até onde vocês ouviram da professora Denise? Ela estava falando de participação de feiras, que vendia, se as vendas eram boas. Ela estava falando num momento sobre isso, vendas nas feiras. Muito bem, Sandra, está Liduína. aparecendo a apresentação? Está, mas ela não está em modo de apresentação. Tá, vou organizar agora. Pronto. Isso mesmo, tá? Tinha parado justamente falando isso, né? É sobre as perdas e os ganhos. Isso. Muito bem, mulheres. Muito bem, porque eu estava falando justamente isso, que não quer dizer que vocês vão para uma feira, né, e fazem uma boa venda, que vocês estão tendo um bom resultado financeiro. E é isso que a gente vai aprender um pouquinho de hoje. Ah, professora, mas que eu vendi super bem não quer dizer que é bom? Claro que é bom, né, gente? É ótimo. Mas o que eu quero dizer é que a saúde financeira, um bom resultado financeiro, essas vendas de vocês têm que cobrir os custos fixos que a gente viu a semana passada, né? Desculpa, a aula passada, na terça. O que é esses custos fixos? Tudo que vocês têm aquele gasto fixo no mês, água, luz, o botijão de gás da associação, o lanche, né? Tudo que vocês precisam lá, internet da associação, e vocês gastam todo mês fixamente, né? E vai ter aquela conta mensal, que é o custo fixo. E também cobrir os custos variáveis, que tem a ver com o que vocês compram para produzir, né? O tecido, os aviamentos, tudo que vocês compram para produzir, tá?
Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje, né? A saúde financeira, tá? Que é isso mesmo. Ah, eu vendi, mas sabe o que eu vendi? Tá cobrindo meus custos fixos e variáveis e sobrando um dinheiro do mês? Esse dinheiro do mês representa quanto por cento de margem de lucro, né? De sobras. É um pouquinho disso que a gente vai ver hoje, tá bom? E aí, o resultado financeiro, para vocês entenderem bem facilzinho, é igual a vida de vocês do mês, né? Entrou tanto de dinheiro, saiu tanto de dinheiro. Será que sobrou, no final, R$2 no mês? Se sobrou R$2 no mês, tu teve naquele mês um resultado financeiro de R$2. E para a gente ver isso, né? A gente precisa ter o controle do caixa, da associação, né, dos grupos, da cooperativa, né, tem que ter esse controle do caixa. E a gente pode ter 2 resultados financeiros, né? 2 resultados financeiros. A gente pode ter um positivo e pode ter também resultados negativos, né? Quando a gente gasta muito mais do que tem o dinheiro, né? Então, também tem que ter esses cuidados também, né? Então, é um pouquinho disso que a gente vai ver hoje na aula, tá bom? Então, assim, só para mostrar um pouquinho aqui para vocês, para entender um pouquinho dessa questão do resultado financeiro, tá? Vamos fazer de conta que esse mês, né, um grupo aí de vocês, o grupo de vocês, vendeu R$1.500 de vendas de produtos. Então, essa venda de produtos está entrando, né, isso lá no caixa de vocês. Mas, para vender esses produtos no mês, tiveram que comprar materiais, né, que é R$600. Então, vocês foram lá e pagaram esse fornecedor com materiais. E esse mês também vocês pagaram de energia R$200, né, de energia elétrica, e tiveram para vender, né, tiveram que ir até lá a feira, gastaram de transporte R$100 de ida e volta. Então, como é que a gente calcula esse resultado financeiro do mês? Pega os R$1.500, que é as vendas lá, né, que entrou esse dinheiro, e vai diminuir do quê? Dos 600 de materiais, 200 de energia e 100 de transporte. Então, seria 1.500 menos R$900, que é a soma dos 600 da compra de material, 200 de energia e 100 de transporte. Então, é 1.500 que entrou e 900 que eu gastei. Então, vai ter aí um resultado positivo, que sobrou dinheiro, de R$600, tá? Então, quer dizer o quê? Que é o dinheiro das vendas, deu para pagar todos esses gastos, né, que são as despesas, os custos, e ainda o grupo teve uma sobra de R$600, bom? Deu para entender o que é esse resultado financeiro? Pronto. Mas aqui foi dado um exemplo bem simples, mas aqui também a gente tem que lembrar que a gente tem, né, que desse resultado, né, dos R$600, né, vocês vão se reunir lá na reunião, que é o resultado financeiro do mês, para ver como é que vocês vão distribuir esse dinheiro para quem, né, produziu esses produtos que foi vendido. Então, foi um ótimo resultado. Na reunião, vocês vão decidir isso depois para quem, né, como vai ser esse dinheiro, vai ser dividido por quem aí produziu para fazer a venda. Então, o resultado ainda que não foi contabilizado ainda, esse percentual aí da entrega, né, os valores, né, que vocês produziram, que vão receber, mas é um resultado positivo. O que seria o resultado negativo? Se vocês vendessem isso, e aí gastassem bem mais que isso. Professor, mas aí como é que vai pagar? Não, porque isso não é caixa, tá? Isso é um controle do financeiro, vendo o resultado financeiro. Um exemplo, vocês venderam R$1.500, mas gastaram 600 de compra de materiais, né? Gastaram com energia, de aluguel e tudo mais, que foi R$1.000, né? Foi lá, foi lá R$1.600. Então, quer dizer o quê? Que teria uma perda, um resultado financeiro negativo
de R$ 100, né? Então, realmente, vocês têm que ter isso todo mês controlado para que vocês vejam como é que está a saúde financeira do empreendimento de vocês, tá bom? Então, isso que é a saúde financeira, tá? E a gente fala que é positivo esse resultado se está sobrando e negativo se está faltando, tá? E aí é muito importante para saber se realmente o que vocês estão fazendo está tendo retorno ou não, ok? Se vocês não conseguem saber se o grupo está tendo retorno ou não pelo que está vendendo lá na feira, tá? Ok? Pronto. Antes de começar a praticar, fazer uma pergunta para vocês, para entender um pouquinho melhor, né? Aí você vê aí uma delas lá aí com os cálculos. Gostei do porquinho, né? O porquinho é o nosso cofrinho. Lá na Feirarte a gente adotou um cofrinho de madeira com cadeadinho, sabe? Para não quebrar o porquinho, mas realmente funciona esse porquinho para guardar as moedas, os dinheirinhos também. Alguma de vocês, né, dos grupos, algum momento teve um resultado negativo? Se teve, vocês conseguiram analisar o porquê teve? Alguém gostaria, assim, de colocar um depoimento, falar para as colegas, né, em relação a isso? Alguém gostaria de colocar algum exemplo? Ninguém teve resultado negativo, viu, Sandra? Tá bom os grupos, viu? Nossa, que maravilha, então. Ou empatou a conta. Ou empatou a conta, ou como a E aí gente nem fala, estava deixou para sabendo. o mês que vem, né, Sandra? Deixou para pagar o próximo mês. Ó, a Franciele disse que teve. Fala um Hein? pouquinho, Franciele. Pode falar, Franciele? Não sei se ela está com fone, né? Não sei. Pode escrever então, Franciele, se você está com fone ou não, para a gente saber. E se você está tentando falar, talvez você esteja muda ainda. Deixa eu ver onde é que você está, para poder tentar te fixar. E ele fala assim, não bateu as contas, esse mês não deu certo, né? Faltou dinheiro, vamos usar a palavra assim, esse mês faltou dinheiro, né? Não é assim? Alguém já teve isso? Terminou o mês e faltou dinheiro para pagar um fornecedor, pagar uma conta, já aconteceu? Ficou devendo para o mês seguinte. Isso. A Franciele talvez não esteja conseguindo abrir o microfone, mas ela disse que quando deu negativo para elas, ela acredita que foi por falta de organização mesmo. Mas aí conseguir identificar o porquê, né? Isso é importante também, né? Levar para a reunião e identificar o que aconteceu naquele mês, né? Então, isso é muito importante. Por isso que é importante esse controle do que é esses custos fixos do mês e controlar sempre também esses gastos para produzir. Então, é super importante, né? Inclusive, tem um caderninho nessa do controle dos gastos da produção, não só lá escriturado no caixa, mas controlando os gastos da produção também, tá? Mas alguém... A Franciele completou aqui dizendo que justamente porque elas não fizeram o planejamento da forma correta, alinhando todas as despesas, e aí por isso que acabou gastando mais do que tinha para receber. E a Rosilene está informando que o grupo delas já faz um tempo que elas não estão produzindo, então elas ainda talvez não estejam, né, tendo um com fluxo, certeza. uma interação, porque elas estão sem produção. Que como está sem produção, então você não tem aqueles gastos, custos fixos todo mês, e aí você tem que colocar a taxinha, né, para poder ter esse recurso para cobrir, geralmente faz isso, né, Sandra? Quando não tem produção, aí tem uma taxinha que fica, né, para poder cobrir esses custos fixos. E aí, claro, fica no vermelho que a gente fala, né, porque todo mês tem a conta, e aí não tem vendas, né, para cobrir isso, né, para ficar um pouco do recurso para ajudar a cobrir, e aí fica realmente como um resultado negativo que tem que estar buscando esse recurso. Mais alguém? Não, depois disso, mais ninguém se colocou. Pronto, então vamos começar aqui a praticar um pouquinho, né?
E aí tem alguns exemplos, o que leva aqui o resultado negativo, né? Que é faltar, né? Que é vocês gastarem muito mais do que vocês venderam, né? E aí vocês devem ter visto já isso já lá, né? No primeiro eixo, né? Da questão da produção, né? Que é justamente a questão de quando forem produzir, tem que calcular direitinho, né? O que precisa da matéria-prima para a produção, para que não tenha tanto desperdício, né? Quando ainda é tecido é mais tranquilo, né? Porque tecido, aviamentos, pode ser reaproveitado. Agora, quando for produção de alimentos, já é mais complicado realmente, porque aí são perecíveis, né? Outra questão também que tem muito cuidado, que leva ao resultado negativo, é quando vocês vendem o produto, né, por um preço que não cobra nem o custo. E aí temos que lembrar que os custos não só são da produção, que são os variáveis, temos os custos fixos para manter também o grupo, né? Então, na próxima semana, né, a gente vai ter 2 aulas, a gente vai trabalhar devagarinho para vocês também compreenderem como calcular o custo do produto de vocês, que vai ser as próximas aulas, ok? Nas próximas aulas. Então, realmente isso. Se vocês não souberem calcular o custo desse produto para colocar um percentual em cima para vender, vocês podem estar vendendo o produto de vocês com valor que não cobre nem o que gastaram para fazer esse produto. Então, aí também é um problema muito grave, né? Por isso que gera os resultados negativos também. Você não fazer esse controle, que é justamente esses registros do caixa na conta banco, não ter essa documentação, vai levar ao resultado negativo, porque vocês não têm dados para vocês tomarem decisão, né? Se não tem dados para tomar decisão, vocês não estão sabendo, né, como é que vocês vão gerenciar isso também para fazer o próprio custo, para saber quanto que está esses gastos fixos do mês, né? E aí, foi o que há pouquinho, acho que foi Rosilene, se não enganar, né, Sandra falou, não estamos vendendo por enquanto, né? Então, vocês têm o custo fixo mensal, que é água, luz, telefone, o lanche, o gás, o que vocês têm mensal, mas não estão vendendo para cobrir isso, né? Então, realmente vai ficar negativo e tem que aí tomar decisões e fazer uma rifa, colocar o dinheiro, né? Uma taxinha de cada associado ou cooperada para cobrir esses custos fixos, né? E aí, realmente, que a gente veio falando, né, que é justamente isso, tem que registrar, controlar todas as entradas, as saídas, registrar esses gastos, evitar esses desperdícios, né, quando está planejando a produção, né, foi as aulas que já tiveram em relação a isso, e ter realmente preços que cubram esses custos que vocês têm com a margem de lucro, que é justamente essa sobra entre o que custou o produto para vocês e o preço de venda. Isso a gente chama de margem, ou a sobra, né? Tipo, essa caneta me custou R$1, mas estou vendendo por 2, né? Então, é isso que a gente vai aprender a semana que vem. Como é que eu faço para descobrir que me custou R$1, né? Esse vestido, essa caneta. E quando eu vender essa caneta por R$2, né? De R$1 para 2, eu tenho uma margem que a gente chama de sobra, uma sobra de R$1. Então, eu estou colocando um preço de venda que é acessível, digamos que é R$2, que sobrou esse dinheiro. Mas, para mim fazer tudo isso, a gente precisa de todos esses controles, né? Para a gente poder conseguir fazer isso, tá bom? Então, o que é essa margem financeira? Isso que eu já falei. Comprei a caneta por R$1, vendi por R$2, né? Então, me sobrou R$1, né? Então, a gente vai aprender a calcular hoje. Não vou ficar falando muito aqui para não confundir muito vocês, tá? A gente vai calcular isso aqui um pouquinho juntas, que eu quero realmente que a gente calcule isso com vocês, tá? Então, o que é essa margem financeira? É o resultado financeiro, né, que vocês têm lá no mês, que é pegar tudo que entrou e saiu, né, do que eu paguei para essa caneta e o que foi sobrando durante o mês, tá? E aí,
Travou de novo para mim. Travou para vocês? Para esses R$100 foi 20% calculando aqui, tá bom? Que é isso que está dizendo aqui, sobrou 20%. É um cálculo matemático, tá? Mas a gente vai fazer juntas e vocês vão ver que é simples. Por que que é importante isso, gente? Com isso, vocês vão ter uma ideia do que vocês venderam no mês, né? Cobrindo tanto os custos fixos, que é para manter o grupo lá, mais os custos variáveis, que é da produção, quanto por cento está sobrando do que foi ter sobras no mês, quanto por cento está sobrando isso, tá bom? É um pouco confuso agora, porque é inicial, tá? A gente agora vai primeiro entender como calcula esse resultado financeiro, tá? Primeira coisa, como é que eu calculo esse resultado financeiro para depois calcular minha margem financeira em cima do que sobrou no mês, tá bom? Então, vou pegar um exemplo bem simples, tá? Esse grupo, que é o Retalhos Vivos, que é o exemplo lá da apostila, vendeu R$1.000 de vendas, tá? Mas teve R$800 de gastos, né? De custo fixo variável. Foi matéria-prima, transporte, embalagem, água, luz, tudo mais. Então, como é que se calcula esse resultado, essa sobra, esse lucro? Tu pega o que vendeu, que é os R$1.000, sempre o que entra, tudo que entra no mês, e diminui de tudo que saiu, do que você pagou no mês. Então, sobrou aqui quanto? R$200. Então, aquele mês, lá no nosso fluxo do que entrou e saiu, sobrou R$200. Não é isso? Esses R$200 que sobrou, né? Quanto representam do que eu vendi, dos R$1.000? Então, assim, por que é interessante saber isso? Para saber do mês do que foi vendido, cobrindo o que foi gasto naquele mês, qual o percentual que está sobrando de sobra para vocês, tá? Que está sobrando de dinheiro. Por exemplo, como é que se calcula isso? Então, pega-se os R$200, que é o que sobrou, tá? E divide pelos R$1.000, que é a venda. Isso faz vezes 100 para dar o percentual. Então, esses R$200 em relação aos R$1.000 que foi vendido, representa 20%. É uma margem de lucro, quer dizer o seguinte, de tudo que foi trabalhado naquele mês, tirando todos esses gastos, esses custos, né? Sobrou 20% para quê? Para vocês distribuírem para vocês que produziram naquele mês. Então, é uma margem, uma sobra de R$200 no mês, que representa 20% das vendas daquele mês. Conseguiram entender isso? Que é o que vai ser dividido para o grupo, tá? Realmente que vai ser dividido para o grupo. Ah, professora, está sobrando só 20%? É pouco? Não tem como saber se é pouco ou muito, porque aqui é uma associação, né, um grupo fictício, né? Então, a gente não pode saber, né, por exemplo, né, em relação a isso, tá? Mas já é uma margem de 20% para que seja retornado, dividido esse dinheiro com o grupo. Alguém quer fazer uma pergunta aqui? Alguma dúvida? A gente vai fazer 3 exercícios, tá bom? Tá? Pronto, não ficar muito aqui, porque aqui está só repetindo, que para isso tem que acompanhar, né, o caixa, tem que ter os registros no banco, tá? Tem que conferir o caixa, tudo que a gente falou até agora, tá? Eu não vou ficar muito falando isso, que a gente já falou. Alguém está falando aí, Sandra? Sou eu, Denise. Oi, dona Antônia. É Antônia. Pode falar, dona Antônia. A senhora falou imagem. Nessa margem, já está dentro do nosso trabalho? O nosso trabalho fica dentro dessa margem? Pronto. Nesse caso específico, dona Antônia, é uma associação fictícia, o grupo fictício, né, que é da apostila.
Então, não dá para a gente saber lá, mas no dia a dia, tá? Por exemplo, nesse exemplo que a gente vai ver agora, esse exemplo que eu vou colocar aqui de vamos praticar, já foi pago a mão de obra, tá? Nos 3 meses já foi pago. E o correto é isso, né, dona Antônia? Terminar de vender e pagar ao menos a mão de obra de quem produziu. E até a dona Graça falou, né? Olha, a gente já paga as costureiras, paga a bordadeira, um valor fixo. Então, o ideal é realmente que quando já entra esse dinheiro, né? Mas tem que ter uma boa saúde financeira, um bom resultado financeiro para isso, que realmente já consiga ser pago, ao menos a mão de obra de quem costurou, de quem bordou, não é isso? E aí a diferença dessa outra margem ser distribuída, né? Para todas também que produziram. Nesse caso fictício, não tem como saber. Mas nos grupos de vocês, inclusive, né? Tem como saber, porque vocês já vão estar definindo um valor para cada peça, ou da costura, ou do bordado, não é assim? E aí, como a dona Graça falou, e isso a gente vai aprender na próxima semana, dona Antônia, que é justamente o custo do produto. Quando a gente vai, a semana que vem, calcular o custo do produto, a gente não vai colocar só matéria-prima, a gente vai colocar a mão de obra, que também tem que entrar nesse custo. Que se não colocar essa mão de obra, então o que vai acontecer? Não tem como a gente saber nesse custo depois essa margem, porque essa margem tem que ser a sobra depois que pagou a mão de obra, dona Antônia, tá bom? Tá bom. Nesse caso específico não tem, que a gente viu, mas agora nesse aqui já dá para ver. E cada caso é um caso, Antônia, por quê? Vai ter uma associação, um grupo, que tem uma sede própria, né? Então tem aluguel, tem telefone, tem água, tem luz, um gasto maior, um custo fixo mensal maior. E vai ter outras que já estão, né, digamos, no local, que tem um subsídio, ou é dentro de um local que sei lá, coletivos e divide. Então, vai depender de cada caso, de cada grupo, de cada associação, porque vai diferir o custo fixo, né? O custo fixo para manter vai ser diferente de uma para outra. O que a gente está trazendo hoje são exemplos mais fictícios, né? Mas depois de todas essas aulas, inclusive, eu estou aqui em Natal, eu posso ajudar vocês a fazerem isso nos grupos de vocês também, lá, em uma tarde, sentar com o grupo, fazer tudo isso também com o grupo, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Pronto, então agora a ideia de hoje é praticar, tá, meninas? Praticar para entender, tá? Então agora a gente está trazendo um exemplo da apostila. Sandra, esqueci de olhar a página dessa vez. Eu fiquei preocupada com os cálculos, esqueci da página. Se tu puder ver para mim qual que é... Peraí, eu vou pegar aqui. Página, por favor. Que já tem esse exemplo aqui, que é no Vamos Praticar. Só para dizer para elas. Mulheres podem me ajudar Página aqui também. 56. Pronto. Obrigada. Deus, 56, meninas, tá? 56. Então, vocês abrem lá na 56, porque agora a gente vai botar a mão na massa, tá bom? Primeiro, eu vou fazer com vocês. Mas o segundo, a gente vai dar um tempinho aí, vocês vão fazer, a gente é sala de aula virtual, mas é sala de aula, né? Segundo, eu vou dar um tempinho para vocês vão fazer na apostila, depois a gente faz junto. E o terceiro também. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, depois a gente volta e resolve, tá, Sandra? Porque é muito importante, porque a gente está revisando as outras aulas, que é o fluxo de caixa, e já trabalhando a questão do resultado financeiro e da margem de lucro, tá bom? Para que isso? Para tomada de decisão do grupo, tá? Então, vou ler para vocês com calma agora, para que a gente faça juntos. Então, página 56, e a gente vai praticar, tá bom? Então, é o exemplo dessa associação, né, Retalhos Vivos, ela está no mês de janeiro, né? E ela vai produzir 2.000 uniformes. Olha que maravilha, né? A gente quer chegar nisso, viu, Sandra? Nosso sonho, né? Nosso sonho não, porque vai se tornar realidade logo. Essa associação conseguiu pegar um pedido de uniformes para a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Olha que maravilha. 2.000 uniformes, é uma maravilha, mas aí já tem que entrar, né? Toda a preocupação do planejamento, né? E aí, Sandra já trabalhou isso com vocês lá na produção, na questão do planejamento,
E quando elas foram planejar, identificaram lá na associação delas que viram que as máquinas que elas tinham, né, com o número de máquinas que tinham, não fala quanto que elas tinham aqui, mas eu estou supondo que é isso, elas identificaram que para dar conta do pedido, elas precisam de 2 novas máquinas de costura. E cada máquina de costura, ela é o valor de R$ 3.000 para ser pago à vista. Então, quer dizer o quê? Que esse grupo vai precisar de R$ 6.000 para comprar 2 máquinas de costura e fazer esse planejamento da produção, né? Porque aí tem todo o planejamento que Sandra, né? O pessoal aí veio trabalhando com vocês da produção, para poder planejar, né? Horas, tudo mais que Sandra já trabalhou com vocês, tá? Para isso, a associação vai precisar se organizar e fazer um planejamento financeiro. Por quê? A associação definiu que vai pagar isso à vista, né? Então, não vai comprar a prazo com o fornecedor. É o exemplo aqui do grupo, né? Para ela saber quando que ela vai poder comprar à vista, então ela vai ter que fazer o quê? O fluxo de caixa, tem que estar com tudo organizadinho, fazer esse fluxo de caixa, para saber quanto vai sobrando por mês, para estar juntando esse dinheiro e poder comprar isso. Então, ela vai ter que ter o quê? Um mês aí, que ela sobe R$ 6.000, concorda comigo? Se ela quer comprar, ou vai comprar uma máquina 3.000 no mês e outra em outro mês. Então, vai depender do quê? Vai depender justamente do fluxo de caixa. Não dá para sentar hoje e dizer assim, não, vou comprar até um mês. Não, tem que fazer o fluxo de caixa para saber se vai conseguir comprar em qual mês. Vitória levantou a mão aí, pode falar, Vitória. Vitória, se você estiver falando, abre o microfone. A gente não está escutando porque o microfone está fechado. Abre o microfone. Será que foi engano? Pode ser que ela tentou dar um tchauzinho, um coraçãozinho e confundiu a mãozinha. Pronto, então vamos continuar aqui. Pronto. Então, o que nós sabemos da associação, né? Aí, essa associação, o que ela fez? Para tomar essa decisão, ela foi lá e foi olhar o caixa dela dos meses anteriores. Como é que estava esse caixa? Como é que estava a saúde financeira dela, né? Para tomar essa decisão, ok? Então, ela foi olhar, como ela está em janeiro, para tomar essa decisão, ela foi olhar o fluxo de caixa delas do mês de outubro, novembro e dezembro do ano anterior, tá? E aí, isso é para a gente fazer o quê? Para fazer um exercício mesmo, tá, gente? Então, é o seguinte, aí a gente faz uma pergunta aqui para fazer o exercício. Nós estamos em janeiro, esse grupo, essa associação, e ela vai estar olhando esses caixas de outubro, novembro e dezembro, esse fluxo de caixa. Então, qual é a pergunta, né, aqui, né, para a gente praticar? Qual o mês, né, ou meses, qual mês, outubro, novembro e dezembro, que esse grupo vai poder comprar essas 2 máquinas? Então, essa é a primeira pergunta. Para fazer isso, a gente vai ter que olhar esses caixas, tá, gente? E a segunda pergunta, depois de comprar essas máquinas, vai ter um saldo aí nesse caixa, né? Vai ter saldo nesse fluxo? Então, nós temos aí que resolver esse problema, né? Que é o que vocês vão vivenciar, tá bom? Tá? Só deixa eu passei demais. A Franciele, enquanto isso, está colocando aqui, vai ter que se organizar e diminuir despesas, e pode ser feita uma rifa com os produtos da própria associação para ajudar também na compra das máquinas. Muito bom, justamente, né? Deixar um percentual aí para estar começando a pensar nisso também, muito bem. E aí olhar como é que está esse caixa, como é que está essa saúde financeira, né, do grupo também, tá? Pronto. Então, para a gente entender isso, né, a gente vai praticar agora com todos os conceitos, tá? Desde o início do eixo, né? Por isso que a gente vai ficar muito em cima disso agora, viu, Sandra? A gente, desde a semana passada até o que a gente viu até hoje, tá? Então, é uma revisão para entender direitinho, tá bom? Então, assim, para entender,
Fluxo de caixa, tem que entender muito bem o que é esse fluxo de caixa que vocês vão fazer. Foi o que nós fizemos, né, juntas na terça-feira. Lembra que a gente fez aquela atividade, eu comecei na terça-feira com a atividade qual? Aquela atividade que a gente tinha, que tinha lá no nosso caixa, né, no caderninho, dizendo o seguinte, mês tal, né, estamos vendo o caixa do mês, entrou tanto, tinha um saldo inicial, né, porque o caixa sempre tem um dinheirinho do mês do dia anterior, do mês anterior. Então, o que é o fluxo de caixa? Sempre tem o saldo que sobrou do mês anterior, mais o que entrou naquele mês, menos o que saiu, né, o que foi gasto, vai dar o saldo do mês. Todo mundo entendeu bem isso, o que é o fluxo de caixa? Então, isso é o fluxo de caixa. É o que eu tinha dinheiro no mês passado, mais o que eu vendi esse mês, né? Outras entradas que teve, de taxas, percentual que ficou das vendas, e menos o que eu gastei nos custos fixos e variáveis. O saldo, mais o que entrou, menos que eu saí, vai dar um saldo no mês. Então, isso é meu fluxo de caixa. É o que está sobrando naquele mês. Sempre contabilizando o que sobrou no mês passado. Ok? Até aí, dê um joinha se está ok, gente. Isso tem que gravar, viu, Sandra? Isso é o início de toda a saúde financeira, compreender isso, tá? Tá ok. Bota um joinha para a professora ficar feliz aqui. Eba! Para mim ficar feliz, né, Sandra? Tem que sair, como diz outro. Muitos Pronto. joinhas. Muito bom, fico feliz. Temos joinhas, fico feliz. A professora fica feliz, viu? Pronto. E o resultado financeiro, ele é do mês, tá? Esquece o que era o mês passado, o que era o caixa do mês passado. Por que tem que entender que o resultado financeiro é do mês? Porque a gente vai contabilizar o que entrou no mês e o que saiu no mês. O que entrou de receitas e o gasto que teve no mês. Então, a gente vai ver o quê? Aquele mês, o que entrou, cobriu, né, esses gastos, que é o custo fixo ou variável. Então, pode acontecer o quê naquele mês? Como o Rosileide falou lá, não vendeu, não está entrando, só está saindo. Então, está tendo um resultado financeiro de perda, negativo. Tem isso? Tem. Aí vai para a reunião, gente, vamos colocar dinheiro no caixinha, vamos fazer uma rifa, o que a gente vai fazer para resolver, tá? Ok? E a margem financeira nada mais é de entender, né? Se sobrou ou teve sobra, ou teve perda, prejuízo, negativo, ou é assim, né, que o pessoal fala muito, esse mês deu positivo, esse mês deu negativo, né, também a gente pode usar esse termo, né. Essa margem financeira é nada mais de entender que se sobrou dinheiro, qual foi esse percentual que sobrou em relação ao que foi vendido, e se faltou dinheiro, qual foi também esse percentual, né, que a gente teve negativo também, tá? Então, a gente vai fazer exercício agora, devagarinho, tá? Ah, sim, contribuição mensal, né, Franciele, né, para manutenção, né, do saldo negativo, é isso, né, que os grupos estão fazendo para conseguir manter o grupo fortalecido, para se capacitar, né, agora se capacitando cada vez mais, para que quando chegar aí, né, as produções, vocês conseguirem, né, estar capacitadas, para começar a ter um resultado financeiro positivo, é isso mesmo. E realmente aí entra esse processo, né, autogestionário, coletivo, solidário, né, que aí inclusive falou, né, que esse fluxo, né, que é justamente ter essa sinergia, energia, de trabalhar junto para se fortalecer, para depois nós termos aí os resultados positivos. Tudo bem. Gostava. Quer falar, Rosilene? Acho que ela foi, sem querer. Vamos lá, então, meninas. Eu vou só diminuir um pouquinho aqui. Vocês têm na apostila, tá? Essa primeira aqui, a gente vai fazer juntas, ok? Vou diminuir um pouquinho aqui para conseguir fazer com vocês a primeira. Então, essa primeira aqui, nós temos 3 questões para fazer, tá? Sempre. O fluxo de caixa, que eu coloquei a formulazinha para vocês dos 3 aqui na tela, tá? Só tá pequenininho um pouquinho, porque eu vou fazer com vocês, tá? Então, esse mês de outubro, a gente vai calcular os 3 fluxos de caixa dos 3 meses, outubro, novembro e dezembro,
bem devagarinho para entenderem, tá? Para revisar toda a disciplina. E nós tomarmos a decisão, né? Como é que o grupo lá tomou a decisão para comprar as duas máquinas, a partir disso, tá? Então, a gente vai calcular o fluxo de caixa, o resultado financeiro e a margem financeira do mês de outubro, ok? Vamos lá, então, vocês vão na apostila olhando aqui e fazendo aí também. Então, o fluxo de caixa parte do quê? Sempre o saldo inicial. No mês de outubro, vocês estão vendo aqui, lá em cima está assim, ó, saldo inicial de outubro, né? Então, aqui é um caixa. Então, quer dizer o quê? Que no final de setembro, né, do fluxo de caixa de setembro, sobrou 3 mil reais, que iniciou esse dinheiro para outubro, né, gente? Não pode sobrar o dinheiro no caixa no mês, ou no mês seguinte sumir o dinheiro, concorda comigo? Já pensou? Que loucura? Não, não funciona, né? Então, esse dinheiro, 3 mil reais, representa o dinheiro que começou o mês. Esse dinheiro está onde? Está guardado lá com a responsável financeira, que aí cada grupo define onde fica, no caixinha. Ah, qual a página? Sandra, eu esqueci de novo de ver qual a página que tem essa atividade. Faz favor para mim, minha monitora maravilhosa. 56. Ela é muito mais 56. rápida do que eu. Na hora que eu vou pegar para olhar a página, ela já foi. Maravilhosa. Muito obrigada. Melhor ainda, Sandra. Estão Duas acompanhando e estão as auxiliando aqui. Obrigada. 56, tá, gente? Ótimo. 56, tá? Então, vamos lá. Então, esses 3 mil reais ficam aonde? Aqui, registrado no fluxo de caixa, mas ficam lá, guardados no cofre, onde vocês definem lá no grupo, e a responsável financeira tem esse dinheiro lá. Tem que estar lá o financeiro também, né? O físico, tá bom? E aí, vamos lá, então. Como é que a gente vai calcular o fluxo de caixa? Então, começa com a formulazinha aqui, ó. Saldo inicial, que é os 13 mil reais, tá? Que é a formulazinha, mais o que entrou, as receitas, vamos somar. Entrou 7 mil reais de vendas de 150 camisetas no dia 5 de outubro, e mais 2 mil reais de venda de coberts no dia 12 de outubro. Então, teve uma entrada total no mês de outubro de quanto? 9 mil reais. Concordam comigo? Esse eu vou fazer, depois eu vou ficar de aluna, viu? 9 mil reais, tá? E nós tivemos aí de despesas, vamos ver aqui, nós tivemos despesas, compra de tecido, que é um custo variável, 2.500, tivemos mais pagamento de energia elétrica, 600 reais, e aqui, ó, dona Antônia, teve a retirada das 6 associadas. Então, deve ser justamente já mão de obra, alguma sobra que elas calcularam, viu? Então, já estão retirando aqui 3.600 já aqui, tá bom? Me ajude a calcular aí, eu vou pegar minha calculadora, que eu não consegui fazer, eu tô mal, viu? Acho que a idade, eu não consegui fazer esse cálculo de cabeça não, Sandra. 600 mais 3.600. Eu, no quarto turno, que eu estou desde madrugada, eu também não consigo fazer mais de cabeça, não, eu já não penso. Quanto? 6.700. Muito bem, 6.700, tá? Então, o que nós temos aqui do saldo final do mês? Então, já vai pegar, vou pegar a calculadora também, como disse Sandra, terceiro turno, a gente não tem mais cabeça, não. Então, hoje tem o quê? 3 mil reais era o saldo do mês de outubro, estou calculando aqui também, na minha calculadora celular. É o saldo que veio de setembro, 3 mil reais do caixa, mais 9 mil reais que entrou de vendas, menos 6.700, tá? Que foi a compra de tecido, a energia elétrica e retiradas associadas. Sobrou quanto aí? Vamos lá, se bateu o meu. Quanto que sobrou de dinheiro no mês? Quem fez? Vamos lá, vamos lá. Cadê minha monitora que estava tão bem? 5.300. Alguém confere para mim? Eu estou deixando elas falarem. E aí, mulheres? Deu certo? 5.300? Sobrou isso mesmo? Foi isso mesmo, 5.300. Pronto. E além de fazer isso no fluxo de caixa, tem que pegar o dinheirinho lá na mão
e ver se são 5.300 mesmo, tá, gente? Não é só registrar aqui. Quem faz o financeiro, o responsável, vai lá e conta esse dinheirinho mesmo, tá bom? Então, ótimo, sobrou 5.300. Aqui, se fosse tomar uma decisão, já teria um pouco de caixa aí para uma máquina ao menos, mas vamos continuar para ver para frente como é que foi, tá? Então, o que é agora? A gente vai calcular o quê? Que é a aula de hoje, que é do resultado financeiro que a gente chama, né? O que é o resultado financeiro? Analisar um mês, tá, gente? Porque o fluxo de caixa, a gente está analisando o dinheiro do mês passado com o desse mês, né? Mas, nesse mês, será que teve um resultado positivo ou o caixa passado que cobriu isso? Então, vamos ver, né? Não, então, como é que a gente sabe desse resultado financeiro do mês? Bem simples, eu já tenho até aqui os valores. É o dinheiro que entrou, quanto que entrou? Já está calculado aí, me falem aí, quanto que entrou no mês de vendas? Quanto foi? 9.000. 9.000. Sei, muito bom. E quanto que foi que a gente pagou? Saiu do dinheiro, quanto que pagamos? 6.700. 6.700. Então, quanto nós tivemos de resultado financeiro? Nós tivemos sobras ou perdas? Sobra. De quanto? De quanto? 5.300. 13. Peraí. 9.000 menos 2.300. 2.300. Muito bem. 2.300. 2.300. Tá? Então, olha que legal a gente olhar, como é legal olhar isso financeiramente, como é bom poder olhar isso e tomar decisões. Vamos pensar assim, se fosse uma realidade. Pelos 3.600 já foi pago mão de obra, alguma coisa para os associados, pode ter sido já calculado aí no mês e pago já a mão de obra, o valor que sobrou, né? E aí, além de tudo isso, foi já retirado um valor para as associadas, e ainda mais 2.300 aí de resultado do mês, tá, gente? O que sobrou do mês, tá bom? Entenderam que isso é do mês? Tranquilo, né? Pronto. Então, é o seguinte, esses 2.300 que sobrou do mês representam quanto das vendas, né? Quanto por cento? Que margem, então, está me sobrando no mês, em percentual, minha margem que a gente fala financeira do mês. Então, é simples. Nós já temos os 2.300, que é as sobras do mês, né? Do que sobrou, né? Que é o resultado financeiro. A gente vai dividir, isso é o sinal de dividir, tá, gente? Que no computador fica muito ruim. Vai dividir pelo quê? Pelo dinheiro que entrou. Quanto que entrou no mês? 9.000 reais. Isso. Vezes 100. Porque como é margem, é percentual. É só porque está calculando o percentual. Então, qual que é esse cálculo? A gente pega na calculadora mesmo o resultado financeiro, que é 2.300, e divide pelos 9.000 reais. O que der de resultado, tá? Faz vezes 100, que deu 25,55%. Quer dizer o quê? Tá, gente? Quer dizer o que é isso, tá? Que do valor das vendas, né, assim, moço, bem simplificamente falando, o grupo está conseguindo pagar já essas associadas, pagar os custos fixos, mas é pouco custo fixo, é só energia elétrica aqui, então é um exemplo, né? Então, por isso que eu falo que cada grupo é uma realidade totalmente diferente, tem grupos que têm pouco custo fixo, então esse grupo está conseguindo pagar os custos fixos, o custo variável, que foi a compra de tecido, né? E remunerar ali, já pagar, e as associadas remunerar também ali já as associadas e cooperadas também. E aí, ainda tendo o valor que sobra. Então, elas estão tendo, né, uma margem, né, de resultado, né, do mês positiva, né, de sobras de 25,55%.
Entenderam isso? Essa margem é só para dizer o seguinte, o que sobrou do mês, quanto representa das vendas do mês, só isso. Quer dizer o seguinte, que os 2.300 que sobraram do mês representa 25,55% do que foi vendido, tá? Entenderam, gente? Alguém quer fazer uma pergunta? Denise, e esse saldo inicial de R$ 3.000, ele vai entrar onde? Quando? Ele entra para o grupo saber que tem dinheiro em caixa de 5.300, tá, Liana? Mas, para pensar resultado financeiro do mês, a gente não pensa nele. Mas a gente sabe que tem um saldo. Porque está pensando o seguinte, que os grupos têm que analisar todo mês, não pode só olhar o dinheiro que sobrou em caixa, entende, Liana? Claro que é bom que sobrou em caixa, obviamente, né? Mas que a gente tem que analisar todo mês também se está tendo um resultado financeiro positivo, que nada mais é do que vendeu e teve recursos fixos ou variáveis, tá? Então, aqui também, além do fluxo de caixa, a gente está trabalhando a questão da saúde financeira, do resultado financeiro também. Para saber, por exemplo, naquele mês, se você está tendo um resultado financeiro positivo, se esse resultado financeiro vai conseguir cobrir, né, pagar aí, né, as cooperadas associadas, as que produziram, que costuraram, a mão de obra, cobrir também essa matéria-prima, os aviamentos, mas não só cobrir a mão de obra, a gente não pode só cobrir a mão de obra, a gente também tem que remunerar também uma sobra, né, do que a gente vende, tá, gente? A gente não pode só remunerar a mão de obra, porque a gente tem que ter uma margem boa, né, lá no grupo, na cooperativa, para vender, para que essas cooperadas associadas também ganhem mais que só a mão de obra, né? Porque senão a gente está fazendo igual essas oficinas, remunerando mão de obra muitas vezes baixo, né? Então a gente tem que trabalhar para ter um bom resultado financeiro, para que realmente vocês tenham qualidade de vida, tenham bem viver e sejam bem remuneradas pelo trabalho lindo que vocês fazem. Sandra, você complementa, se não falei nada, né, equivocado aí, pode complementar. A especialista é você, e tem toda a propriedade. Eu só queria fazer um complemento, que eu acho que é importante, né, quando você apresenta, né, olha, a gente pode remunerar mais as mulheres, para além da retirada básica, né, que foi acordada das horas. Mas a gente pode fazer fundo. De repente, a gente precisa de um fundo para a compra de remédio. A gente precisa de um fundo para, de repente, fazer, garantir a viagem para representatividade no Fórum Potiguar de Economia Solidária, né? Então, esses fundos que vocês podem prever junto com essas sobras mensais ajudam nisso. Pode ser o fundo de guardar mesmo dinheiro para investimento, que é o que a gente está analisando aqui. Exatamente. Né? Então, esse dinheiro, né, essa margem, esse dinheiro que sobra efetivamente dessa diferença, ele pode ser usado para muitas coisas que vocês desejarem, né? Então, é importante ter a segurança de que está sobrando para tomar essas decisões. Pode seguir, Denise. Liana, tem uma pergunta. Eu concordo com você, Sandra, até porque o grande problema das associações, de modo geral, das cooperativas, é que, por exemplo, tem um evento. Então, qual é a dificuldade dessas associações? Como não tem o fundo, que eu acho que é super importante ter esse fundo, que é para as viagens, né? Viagem e alimentação. O fundo deveria ser para isso. Então, eu acho que essa colocação de Sandra é muito pertinente. Muito pertinente, inclusive, e com certeza a gente vai remunerar com o valor, né, Sandra, de uma mão de obra que seja valor, né, realmente interessante, né, que não seja os valores irrisórios que a gente vê, né, com certeza, né, pagando essa mão de obra, né, Sandra, com um valor bem justo também, né. Ótimas colocações, gente. Pronto.
Vamos praticar um pouquinho agora. Agora quem vai praticar são vocês. Vocês conseguiram copiar isso? Que está aqui já no caderninho de vocês? Vou dar um tempinho para copiar, né, Sandra? Quem não conseguiu Dá um copiar, tempinho. Quem não vamos tiver dar com um tempinho. cartilha, por qualquer razão, faz uma folha em branco mesmo, com os dados, usa a calculadora, pode fazer de cabeça também, para quem, né, tiver com fôlego aí de fazer de cabeça. E acho que 5 minutinhos. Quer que eu coloque aí o contador? Pra Vamos, gente né? não se Porque aí perder? vocês já copiam isso ou no caderninho, né? E quem está com a apostila já vai lá nas anotações, já copia lá, né? Já a resolução, porque depois vocês vão fazer o próximo, né, Sandra? Vão fixar. Sim. Eu já estudei hoje à tarde, viu, gente? Porque eu também não lembrava mais as formas. Eu já estudei bastante, agora é hora de vocês estudarem um pouquinho. Sei que estão cansadas, né? Mas é bom fazer ao menos um agora, né? E outro pode ficar de tema de casa para a semana que vem também. Deixa eu Muito pegar. chique. E eu Deixa eu fiquei pegar. feliz agora que eu me enxergo você. Não sei o que você fez hoje, que eu estou enxergando tudo, estou bem feliz também. Estou vendo aqui a. Que bom. Minha Deixa eu ver monitora aqui está muito especial, estou amando a minha monitora. onde é que está a sua apresentação, que sumiu aqui. Deixa eu Ai, colocar ela também. ai, é porque é o seguinte, tu não pode colocar o computador, vou pôr no meu celular. Quando tu coloca o Não, computador, eu coloco aqui a sua apresentação junto. ah, nossa, tu tá muito fera. Vou deixar a sua apresentação aqui maior. E essa minha Nossa, apresentação, ó, dá para ver tudo. chiquérrimo. Minha monitora só tá arrasando aí, não quero trocar mais, eu quero a minha monitora sempre. Sempre à disposição. Gente, copio aí na cartilha. Vocês podem fazer direto na cartilha também, essas Isso, continhas, viu? isso, podem fazer tudo na cartilha. A cartilha tem vários espaços Uhum, para vocês fazerem diretamente nela, ó, para poder. Eita, que não dá para ver. é, Tem que tirar esse fundo aqui difuso. Cadê? Não, não é aqui. Errei o lugar. Eita. Onde é que tá para tirar? Aqui. Ó. Tem esse cantinho aqui embaixo. Tem lugares para desenhar. tem um lugarzinho Aqui, atrás ó. que tem anotações também. Anotações, uma página em branco toda só de Isso, anotações. Com linha também, para quem preferir trabalhar com linha. tá ótima a cartilha, todo espaço para fazer as anotações. Tem espaço. Sim, eu falei que ia dizer uma novidade para vocês. Eu acho que tá parado o teu cronômetro, é só para mim. Eita, então vamos avançar ele, né? É que acho que na hora que eu apertei, ele não avançou. Eu suponho aqui que já deve ter passado uns 2 minutos e meio. Então, vou deixar Isso. aqui assim, pronto. Só pela sensação de tempo. Aí agora a gente gerencia. Novidade, mulheres. A gente finalizou a segunda cartilha. Em breve a gente vai para a impressão. Olha só que notícia boa. E aí nós temos uma surpresa na segunda cartilha para vocês, que a gente desenvolveu. No último eixo, vocês vão ter uma grande surpresa. Não vou contar agora, não. Deixar vocês curiosos. Mas é uma surpresa boa, que vai facilitar a vida de vocês. Depois eu vou pedir para você testar, viu, Denise, a surpresa. Ai, que legal, adoro testar surpresas. Adoro testar surpresas. Ei, senhorita, eu quero uma cartilha, não tenho nenhuma ainda. A professora quer cartilha. Tu tem que separar uma cartilha para mim, na primeira. Uma cartilha para você. Eu quero uma cartilha maravilhosa. Eu recebi a minha só segunda-feira, acredita? Acredito. 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 Mas recebi.
Isso, muito bem. O saldo, tu já está em novembro, Ruth? Se você estiver fazendo novembro, o saldo inicial é o saldo final de outubro, do fluxo de caixa. Ó, tem gente já querendo fazer o próximo, Sandra. Ai, deixa fazer. Faça É tudinho. bom, porque elas podem auxiliar as outras que ainda não fizeram. Exatamente. Vai até dezembro, viu, gente? Acho que não vai conseguir fazer tudo, vai ficar muito cansativo, viu, Sandra? A Não, gente tudo vai. bem, mas é só para fazer análise. Mas aí vamos tentar ao menos que elas façam ao menos novembro, agora, e Uhum. deixamos dezembro para elas fazerem de tema de casa. E a gente Ótimo, começa semana que vem tomando decisão do grupo, entendeu? maravilha. Para não ficar tão cansativo, que aí elas têm o fim de semana para revisar e refazer o dezembro. Uhum. Pronto, aqui deu. Tá Bom, bem. Meninas, então, assim, vocês já copiaram direitinho com as formulazinhas, já com o exemplo, né? Então, agora, a professora já praticou. Então, agora o que vocês vão fazer? Na cartilha de vocês, é a página 56, o Sandro, 57 agora, agora é novembro. 57. Então, na página 57, vocês vão fazer sozinhas esse fluxo de caixa de novembro. Depois eu vou fazer com vocês, tá? Vou corrigir com vocês novembro. E aí fica dezembro para vocês fazerem em casa para terça-feira, tá bom? Então, lembrando, gente, o saldo inicial do caixa de novembro é o saldo final de outubro, ok? Começa por aí. E aí vocês vão pegar lá e fazer agora na apostila de vocês. Mais 5 minutos, Sandra? Mais 5 minutos. Então vamos lá, agora são com vocês. A prof vai ficar aqui fofoqueando com a minha monitora. E vocês vão calculando aí na apostila. Vamos Vou lá. colocar novamente o cronômetro. E aí, quem não tem calculadora física, vai no celular que tem a calculadora. Quem tem cabeça boa, calcula de cabeça. Tem uns que dá, tem outros que eu não consigo, não. Depois, o próximo já é Monique, Sandra? Já é Monique que entra depois do... Na próxima já é Monique. E semana que vem pedir para os bolsistas falar com ela, lembrar ela para fazer a apresentação também e lembrar ela. Já pedi para eles fazerem isso. De dar um Porque lembrete, de a vida confirmar a data com ela para ver se que a ela pessoa pode. não se atenta, né? Muitas vezes também. Não, eu pedi para eles fazerem esse contato de lembrete, e se ela quer que a gente faça o pré-slide para vocês poderem modificar depois. Uhum. Amanhã eu te passo, viu? Já com os ajustes, os meus Tá. trechos. Que aí a gente vai distribuir para essas mulheres todas, os slides também. Uhum. É bom porque já tem os cálculos, né? Já fica tudo calculadinho para tirar dúvida. Olha, tô vendo elas dedicadas, que bom. Essa apostila é muito boa e a linguagem ficou muito boa também, bem simplificada. A gente se esforçou para isso. É lógico que tem alguns deslizes, mas tem uma hora que a gente olha tanta cartilha que depois a gente já não enxerga mais nada. Não, mas assim tá muito bom. Sempre tem ajuste, é igual a aula, né? Da gente também, né? Toda aula tu vai sempre melhorando, ajustando, é normal no processo. E com as aulas de vocês, a gente está pegando, a partir das aulas, sistematizando algumas coisas para aprimorar a cartilha e colocar como se fosse uma segunda edição dela, aprimorada. Muito legal. Tô vendo. Esses meninos maravilhosos devem estar aí ouvindo aula e vendo, né? É isso mesmo.
Mas eu estou gostando muito do curso, porque, assim, né, com elas, porque vai me ajudar também, a gente está ajudando muito a EFSOL também, né, pensando as nossas capacitações, né, e isso é muito bom esses materiais, é uma coisa que a EFSOL tem que melhorar também, né, de ter também mais materiais, assim, mais materiais. Sim. E se Né? quiserem utilizar esses, fiquem à vontade. Não, eu ia te pedir, né, com certeza, a gente vai também já Pode. Fique à vontade. utilizar. Riscar tecido aí dentro dessa bicha ali, ó, em cima da mesa. Que Essa foi, seca- Maria Avelino? Eu acho que ela... Acho que ela abriu sem querer. Oi! Já fez tudo, Dona Maria. Já fez tudo, Dona Maria. Estou acompanhando. Tá. Eu estou aqui surpresa com a concentração da Graça Amorim, né? Olha o sorriso lindo dela. Tá Você tá saindo muda, aí. você tá muda, mulher. Abre o microfone. Eu uso caneta. Ah, Nos cálculos, eu nunca uso calculadora, só caneta. Mas é que muito ela calcula na bem. mão, nossa. Por isso que você está tão concentrada aí. A gente está percebendo daqui, ó, a sua concentração. Bacana. Faço tudo com a caneta, na base do lápis, na ponta do Na lápis. base do lápis e na mente. Sua mente está afiada, hein? Que Nunca bom. uso calculadora. Muito bem, Eu parabéns. estou acostumada a fazer relatório financeiro todo mês. Eu faço do mesmo jeito, com caneta. E uma E igreja. Ivete também? Aí eu faço Muito bem. tudo lápis. Faço tudo na canetinha. Ah, quando eu crescer, eu vou ser que nem vocês duas, fazer tudo de cabeça. Eu já não consigo mais. Também não, já fui melhor, viu? É. Parabéns para vocês, viu? A memória está afiada. Isso é muito bom. Que também é um bom exercício mental, né? Então, fazer de cabeça. Parabéns mesmo. Conseguiram finalizar? Sandra, tu quer deixar que elas resolvam em casa quem não conseguiu, e aí a gente retoma esses dois, aí elas fazem os dois, a gente retoma, para não ficar tão pesado agora. Eu acho que elas decidem. O que vocês querem fazer, mulheres? Querem que eu já corrija esse, e aí vocês fazem o próximo, ou já deixo os dois para fazer em casa, para quem não conseguiu fazer ainda? O que vocês preferem? Eu não concluí ainda porque na minha divisão está sendo lenta porque está meio complicado, né? Dividir o saldo pela sobra, né? Sim, É um valor grande, né? É grande, é. Ou então a sobra pelo saldo. Eu me confundi. Lene falou para corrigir esse. Então vamos corrigir? Para A dar o gente resultado, corrige para esse. saber a porcentagem, né? Para saber a porcentagem. Corrige esse, aí depois a gente faz outro em casa. Tá. Tá bom, então, Não vamos lá. vamos esquecer de fazer em casa, não, né? Todo mundo se compromete a fazer. Quem se compromete a fazer, coloca um joinha pra gente. Ótimo. Isso. Tá, então vamos lá. comprometido. Vocês têm aí até terça-feira tem que estar pronto para dezembro, tá? Vai lá, Denise. Corrige agora, né, o novembro, né, Sandra? Corrige. Pronto. Aí dezembro, pena que a gente não pode pedir os caderninhos para olhar, né? Se fosse sala de aula, a gente já ia dar uma olhada, né, Sandra? Mas quem quiser pode tirar foto e colocar lá no grupo das educadoras. Muito bem, legal. Para elas acompanharem o que vocês estão fazendo. Então, tira a fotinho no grupo das educadoras, vocês podem enviar as fotinhas. Pronto, então vamos lá. Qual que é o nosso saldo inicial de novembro? Vamos lá, meninas. Qual que é o nosso saldo inicial de novembro? Denise, me tira uma dúvida. O saldo inicial de novembro é 5.300? Isso, que é o que sobrou no caixa em outubro. Muito bem. Era essa dúvida que eu estava com ela. Isso, é o que sempre sobra no caixa, o saldo final do mês anterior. O que é final do mês anterior
é o inicial desse mês. Tudo bem até Porque aí? o outubro era 3 mil, né? Aí, como sobrou 2.300 Isso, deu aí 5, vai muito bom, 5.300. isso mesmo. Olha aí, ó, essa é a lógica, né? Que do mês sobrou 2.300, mais os 3 do mês anterior, foi os 5.300, muito bem. Vamos lá, então, vamos fazer, então, aqui o nosso saldo final do mês de novembro. Então, o saldo final de novembro, o que que vai ser? Eu vou trabalhar com a outra tela, porque ficou bastante grande esse mês, com várias, né, informações, mas eu vou ficar indo e voltando, tá? Então, o nosso saldo inicial, o saldo final, né, de novembro, é o saldo inicial, que é os R$ 5.300, mais o que entrou de receitas, então a gente vai lá no caixa e olha que as receitas foram venda de bolsas de 4.000 dia 3/11 e 4.200 de venda em feiras no dia 8/11. Aqui eu consigo somar de cabeça, né? Então, 4.000 mais 4.200 são 8.200. Então, é 5.300 mais 8.200 e menos o que saiu de dinheiro, né? Então, o que saiu de dinheiro? 8.950. Já calculou aí? Vamos lá. 8.950, beleza. Que foi compra de tecido dia 5/11, 18/11, transporte e embalagem de 1.100, energia elétrica 22/11, 550, 25/11, serviço de, pagando o contador, contabilidade R$ 500 e retirada de despesa associada 13.600. Somando tudo isso, deu 8.950, é isso? É. Então, menos aqui. Menos reais, R$ 8.950. Então, agora na calculadora, meu computador está um pouquinho lento. 5.550. Quanto? 5.550. Alguém, todo mundo teve esse valor? Não. Ó, Não. 5.300. É 4.550. 4.550, vamos lá. 5, então, vou fazer uma calculadora aqui para comprovar. 5.300 mais 8.200 de entrada, menos 8.950 de saída. 4.550, tá bom? Quem falou ali a diferença vai ter que ver onde que está o erro. Talvez foi na hora da calculadora. Eu já vi. Já viu? Ótimo. Pronto. Então, assim, sobrou, né, no caixa, em dinheiro, 4.550, tá bom? Isso é a sobra em dinheiro no caixa. Mas a gente quer saber o seguinte: quanto que esteve de resultado financeiro no mês, tá bom? Não é dinheiro em caixa, é resultado financeiro. Esse 4.550 é o que sobrou de dinheiro, fluxo de caixa. Mas o quanto você teve de resultado financeiro no mês? Esquece lá, ó, a questão do dinheiro em caixa no mês anterior. Aí, tem a formulazinha que é bem simples, já tem todos os dados aqui, tá? Dinheiro que entrou, que foi quanto que entrou? 8.200 menos 8.950, que dá Exatamente. 1.750. Isso, porque 8.200 entrou e saiu 8.950. reais. Quer dizer que nós tivemos o quê? Um prejuízo. Uma perda, um prejuízo. A gente pagou mais do que entrou. Então, nós tivemos menos reais, R$ 750. Que é isso que a Sandra falou antes, que é importante, que quando tem as sobras, ter, né, um caixa, né, tá organizado para um possível mês que tenha perdas, né, que são as decisões que vocês têm no grupo. Então, quer dizer que no mês, vocês tiveram um resultado negativo, uma perda, porque gastaram mais do que receberam. Estão entendendo isso? Ah, mas como que sobrou mais dinheiro como que sobrou dinheiro no caixa? Porque vocês tinham uma reserva no caixa, tá?
Mas você tem que analisar o mês para saber o que está acontecendo naquele mês, tá bom? Que é muito importante tomar decisão. Pronto. Se nós tivermos um resultado financeiro negativo, quer dizer o quê? Que está tendo também uma margem negativa também, não é isso? Então, a gente pega, né, os 700 aqui, o menos 750 reais. Dividido por 8.200. Divide, né, pelo Vezes total 100. das vendas, que é os 8.200. Para tudo, Denise, me perdi. Eu já volto, só... Peraí, só deixa eu só botar aqui. Já volto aqui, peraí. Vezes 100. Vamos voltar lá. Só vou voltar agora. Se perdeu aonde? Me fala que tu se perdeu para te achar. Desde o início, eu não controlo nem minha vida financeira, imagina isso aí. Ó, tipo assim, eu parei no 8.950. Aí gastou, eu não sei quando parou. De onde saiu esse dinheiro agora, esse último? Ah, mas tu tá aqui no resultado financeiro, né? Tá, sim, vamos lá. É porque assim, ó, pensa o seguinte. Fluxo de caixa para saber o que tinha do mês passado, o que entrou, o que saiu, o que sobrou de dinheiro. Isso é uma coisa, né, Adriana? Beleza, até aí, né? Sim, mas agora o que a gente tem que analisar também, o grupo tem que analisar? Será que nesse mês eu tive sobra ou não? Entende? Então, o resultado financeiro é isso. Entender se esse mês eu tive sobra ou não, tá? Então, o que a gente analisa? Quanto que entrou do dinheiro? 8.200, e quanto que saiu? Foi 8.950. Quer dizer o seguinte, tu gastou, saiu mais dinheiro que entrou. Então, no mês de novembro, teve uma perda, né, de 750 reais. Tá entendendo agora? E só Por para isso... completar, Sim, Adriana, pode falar. se não tivesse o saldo em caixa, ia estar devendo dinheiro na praça. Exatamente. Se o saldo fosse zero lá no início do mês, ia estar devendo 750. Podia ser uma conta de água que não fosse paga, caso não conseguisse fazer a arrecadação do dinheiro. Poderia ser qualquer outra coisa que não ia conseguir pagar, porque o dinheiro era insuficiente. Mas como havia saldo do mês anterior, né? Dos 2 meses anteriores houve sobra, então conseguiu pagar. Mas se a gente só olha o que tem no caixa, a gente não percebe que o dinheiro eventualmente pode estar diminuindo e até o momento que vai ficar totalmente negativo. E aí a gente se perde. Por isso que é importante conhecer o resultado financeiro de cada mês. Será que todo mês aquilo que a gente ganha e aquilo que a gente gasta se cobre? É isso que esse exercício está mostrando. Nos meses anteriores, sim. Para esse mês, ficou faltando dinheiro. E a margem financeira é só calcular esses 750 reais negativo de perda, quanto por cento isso das vendas? É só dizer isso, ó, das vendas isso representou 9, eu calculei aqui, né? Então, a gente calcula como isso, pega os 750 reais, que é o resultado financeiro, que é o negativo aqui, né, os 750 reais, e divide pela entrada, que foi os 8.200, e faz vezes 100. Quer dizer o que é isso, gente? Que as vendas tinham que ter colocado no mínimo um percentual aí, né, de 9,14% a mais no cálculo, né? Quando a gente for né, fazer a aula semana que vem do preço de venda, a gente tem que ter consciência justamente de quais são os gastos fixos, os custos fixos, quanto que é o custo da matéria-prima, tudo que vai usar, que quando for calcular esse preço, a gente tem que sempre embutir os custos fixos e variáveis para não acontecer isso, tá? Quer dizer o quê? Que alguma coisa não foi calculada corretamente e as vendas não estão cobrindo esses gastos, esses custos fixos e variáveis. Então, quer dizer o seguinte, que esses 750 reais de perda representou 9,14% das vendas do mês, tá? Vocês tinham chegado, tá correto? Vocês tinham chegado esses 9,14%? Eu cheguei. Alguém ficou com dúvida?
Até aqui? Perguntas? Marina está pensativa. Fez um bonequinho pensativo. É porque fica um pouco confuso, porque deu negativo, mas é isso mesmo. Quer dizer que R$ 750, que no mês foi uma perda, né? Representa 9,14% das vendas, o que foi vendido. Se tivesse colocado um preço de venda, digamos, de 10% a mais, ao menos batia, né, Sandra? Sobrava um dinheirinho aqui. Então, quando a gente vai aprender sobre o preço de venda, né, o custo, né, do produto, como calcular esse custo, a gente sempre tem que embutir no custo, né, do produto, os custos fixos e variáveis, e mais uma margem para que cubra e sobra. Parece muito complexo, mas é uma coisa muito simples. Tem que embutir o que se gasta, né, Sandra, no preço do produto e colocar aí numa margem para que sobre isso, para que faça esses fundos, né, para que faça os investimentos, não é assim? Então, é uma coisa que parece complexa, mas não é tão complexa. E aí vocês vão ter o tema de casa, tarefa. Quem não conseguiu fazer vai revisar em casa, tá? Até eu vou dar esse printzinho aqui, botar no grupo, né, Sandra? Para quem não conseguiu copiar, talvez. Acho que sim, é bom. Vou dar esse print, a gente printzinho. coloca lá no grupo da rede. Isso, depois esse aqui eu peço para as vocês educadoras copiarem. colocarem nos grupos dos territórios. Pronto, que aí conseguem copiar na apostila se não conseguiu. E vocês vão tentar fazer em casa no mês de dezembro, que qual página tá, minha gente? Na 58. 58. Então, vocês vão fazer a próxima atividade, que é 58 em casa, que é essa aqui, tá? Tema de casa, vocês vão fazer dezembro em casa, lembrando que parte, então, do saldo inicial, que foi quanto? Final do mês passado, que foi os 4.550. E vocês vão fazer igualzinho que a gente fez, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente inicia resolvendo dezembro, olhando os 3 meses e vendo realmente se esse grupo vai comprar as 2 máquinas de costura. Para poder tomar decisões nos grupos de vocês precisam fazer essas análises, tá bom? Ok, Sandra? Sim, muito obrigada, Denise. E Obrigada aí, também. mulheres, eu peço para vocês, né, porque hoje é um dia mais complicado, né? Porque quando a gente vai falando um monte de coisinha assim, mas junta tudo, parece que fica mais complicado, mas não, né? Como a Denise colocou, é compreender esse raciocínio. Compreendendo o raciocínio, vai fluir. E aí, quem ainda estiver com dúvidas, acionem as educadoras, acione os bolsistas do Engenheiro Sem Fronteiras, para que eles possam auxiliar vocês, tá? Fiquem à vontade para chamar, né? Chama a Marquinhos, chama a Ingrid, que está aqui hoje com a gente, chama a Lara, né? Falem com as educadoras, que é para vocês poderem fazer isso depois de olhos fechados, tá bom? Sandra, noite, meninas. posso falar, Sandra? Pode falar, Roberto. Desculpa, Roberto, você não esqueceu. Que a gente tem visto, né, a repercussão muito positiva desse curso aqui, como ele está sendo realizado nessa etapa aqui, mas em modo remoto, né? Então, eu acho que a gente vai levar para o debate com o núcleo animador da rede solidária, se a gente não deveria, no futuro muito próximo, fazer cursos desse tipo presenciais, sabe? Porque, né, Denise? Eu acho que Denise ali num quadro, ajudando a gente, fazendo conta, né? Eu já me vejo fazendo no quadro, passando ver elas fazerem, acompanhando. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, viu, Sandra? O mais rápido Apoiado, possível. apoiado. Mirelle, que é do núcleo animador. Mas é isso, viu, Denise? Agradecer muito aí sua participação nesses dias e dizer quanto que isso, né, Mirelle? As mulheres, de fato, dos empreendimentos precisam dominar mais esses instrumentos aí. Era isso. Denise, muito obrigada. Obrigada, Mulheres, boa noite, meninas. muito obrigada. Equipe Caritas, muito obrigada. A Ilma, muitíssimo obrigada pela mística de hoje.
As mulheres estão perguntando o nome do vídeo, e se for o caso, coloca lá no grupo, né, onde estão as mulheres, o link do vídeo para quem perdeu e poder ver depois, né, só o vídeo, ou assistir a aula, que vai estar o vídeo também sendo apresentado. Muito obrigada, gente, uma boa noite, um bom descanso, um bom Boa feriado noite a para todas. todas, e muita luta para o dia de amanhã. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.